Bom, como vocês sabem, né? Hoje a gente tá aqui com o Breno Altman do meu lado. Obrigado, viu, Breno, por ter vindo aqui. E na minha frente aqui, deputado federal Paulo Bilinski. Obrigado, meu irmão. Obrigado também, viu, irmão? Obrigado. Terceira vez na nossa casa. Quem não viu... Eu acho que é quarta. Quarta? É. Não, terceira. Lá em Minas. Na Barra Funda e aqui. Mas eu já vim aqui mais de uma vez. Mas nesse deve ter sido estúdio. em outro canal. Não foi no Três Irmãos. Aqui é a primeira vez. É, a agenda tá corrida, hein, bichão? Tá atendendo boas. E quem quiser ver os outros episódios do Paulo, tem no nosso canal. Tem da mesmo. mesma forma, o Breno Altman, acho que... Sétima. O Breno eu não sei, já virou conta de mentiroso já. O filho do Breno tá aqui e falou que a gente vai pôr o Breno como CLT aqui no Três Irmãos. Aqui. já reconheceu o vínculo, hein? Tá desse jeito. A gente conversou aqui nos bastidores, decidimos as regras, né? As regras são as mesmas, a gente vai continuar mantendo o formato tradicional, que são 3 minutos para pergunta, 5 para resposta, 2 para réplica. Exato, 5 minutos de apresentação e 5 minutos de conclusões finais. Exatamente. Decidimos aqui nos bastidores. Para o ímpar. Quem vai começar é o Paulo Bilinski se apresentando. Um debate onde a gente vai falar de temas da esquerda, temas da direita. E o meu pedido aqui, Robertinho, é só um. Pedir para os debatedores, um não interromper o outro, porque é complicado. Tranquilo. No momento de fala aí, né? Às Sim. vezes você tá elaborando um raciocínio, você tem que parar, né? Pra ser interrompido. É complexo. É isso, é assim, o tema são propostas da esquerda e da direita, né, soluções e propostas, enfim, indagações às vezes, mas o interessante é que a gente tem 2 representantes, talvez, dos maiores polos que a gente tem no Brasil, falando de política, que é a esquerda e a direita, e sim, o que a gente tem que entender é que propostas e boas intenções, quando estão sendo colocadas, as pessoas bem intencionadas vão ouvir e de alguma forma vão tentar resolver os problemas. E é por isso que a gente faz isso aqui com as pessoas que a gente entende que tem capacidade para isso. Obrigado aos 2, boa sorte e que, sim, vençam melhor. Pera aí, a gente tá com quase 3 mil pessoas ao vivo. Antes de Já começar. começamos com Legal. 3 mil pessoas Legal. ao vivo. Então, dá o like, compartilha. Hoje a gente precisa bater recorde aqui nessa live aí. Quem sabe Então vão uns ser 30 100 mil pessoas simultâneas. uns 30 mil, 40 mil. E aí depois a gente Sábado à pede noite, mais. né, mano? Sábado à noite. Sábado à noite, já tá valendo. É isso. Deputado, Se apresente. 5 minutos Vamos de lá. apresentação. Pessoal, meu nome é Paulo Bilinski, eu sou delegado de polícia no estado de São Paulo, sou deputado federal pelo PL de São Paulo, assumi o meu primeiro mandato em janeiro de 2023, iniciamos ali em fevereiro. O que eu posso trazer para vocês como uma introdução à minha pessoa, né? Eu sou aluno de colégio militar, estudei no Colégio Militar de Curitiba, ingressei por concurso, fiz faculdade de Direito em Curitiba também e passei no concurso para delegado de polícia em final de 2012, foi quando eu vim para São Paulo. Então me formei em dezembro de 2010, janeiro de 2011 eu comecei a estudar, o concurso começou ali por julho, agosto, 2012 eu já tomei posse e vim para São Paulo. Em São Paulo, trabalhei no interior, trabalhei na região de Juquiá, no Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo, trabalhei em Araçatuba e trabalhei por 5 anos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, depois no 100º Distrito Policial da capital, na assistência do titular. Hoje eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, sou vice-líder da oposição do PL na Câmara e estou aqui para participar do debate com questões técnicas, com perguntas sobre segurança pública, sobre os valores da direita. Eu espero que a gente consiga fazer algo propositivo e construtivo. Para mim, todo debate é válido. Na Câmara dos Deputados eu deixo aqui bem claro, não existe debate verdadeiro. Não há debate. O que existe são acordos para votações. Então ali, raríssimas vezes ocorre realmente a troca de perspectivas e um lado assumindo que o outro está correto. Isso é raríssimo. Eu diria, se 2 ou 3 vezes eu tive alguma espécie de impacto dessa forma, com deputados da esquerda, com deputados do centro, é muito, tá? Então, eu tô ansioso, é a primeira vez que eu participo de um debate nesse formato. Trouxe 5 perguntas, estão anotadas aqui com a minha letra feia. Espero que elas sejam compreensíveis, né? Se faltar tempo para formular a pergunta,
Eu vou tentar fazer de uma forma mais compacta, mas quero me colocar aqui 100% à disposição. Estou 100% aberto ao debate honesto e direto. Muito obrigado. Beleza. Breno Altman, 5 minutos. Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Quero agradecer de novo ao Rodrigo e ao Robertinho por me convidarem para participar aqui do podcast Três Irmãos, a grande casa de debates do Brasil. Quero cumprimentar também o Paulo Bilinski por aceitar o convite para essa noite, para esse debate. Eu sou jornalista, com mais de 40 anos de profissão. Eu comecei a trabalhar como jornalista em 1982. Minha especialização, se é que podemos dizer assim, é cobertura dos grandes temas internacionais da política externa brasileira, mas também acompanho, na condição de jornalista e de militante político de esquerda, também os grandes assuntos nacionais. Eu sou de uma família de origem judaica. Meus avós maternos e paternos são originários da Polônia, com exceção do meu avô materno, que é de origem italiana. Uma família que tendo origem judaica sempre teve uma posição crítica ao sionismo, ao Estado de Israel. Então é uma família com uma história de militância na esquerda, também no que diz respeito à crítica ao regime sionista. Além de exercer a atividade jornalista em caráter profissional, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, desde 1986, tendo participado de todas as campanhas presidenciais do presidente Lula e também da presidenta Dilma, em 2010 e 2014. Eu sou fundador do site do canal Opera Mundi, um veículo fundado em 2008 e que se dedica à política externa brasileira e aos grandes temas da política internacional. Quem quiser pode procurar, se inscrever no nosso canal, no nosso site, aproveitando aqui da boa vontade do Rodrigo e do Robertinho em fazer aqui um marketing gratuito. Não sei quantas vezes eu já participei aqui do podcast, às vezes em entrevistas sobre algum tema, às vezes em debates, e espero que nós possamos nessa noite confrontar ideias e valores, trajetórias também, entre nós, para que as pessoas possam compreender as diferenças entre esquerda e direita, com a diferença de concepções, a diferença de trajetórias, a diferença de valores, e que espero que nós tenhamos um debate respeitoso, ainda que seja duro, um debate respeitoso que possa ser útil e agradável para a nossa audiência nesse sábado à noite, né? Pessoas que podiam estar se divertindo com outras atividades nesse sábado estão aqui acompanhando o nosso debate. Paulo, sua primeira pergunta, 3 minutos para você elaborar ela. O tempo, assim, só para a galera entender, é o seguinte: se você não precisa usar todo o seu tempo, você pode usar menos. Se eu perceber que está faltando pouco prazo para você concluir uma ideia, eu vou deixar estourar um pouquinho aqui, e para o Breno também é a mesma situação. Depois eu compenso para o outro. Vamos imaginar que você estourou 10 segundos. Invisivelmente eu não vou nem te mostrar, mas eu depois deixo 10 segundos para o Breno. Se eu levantar a mão aqui, é porque, só para você ter uma percepção, não é, o seu tempo está encerrando, você tem uma linha de raciocínio sem eu te interromper. Beleza? Beleza. 3 minutos. Então vamos lá, Breno. Minha primeira pergunta trata do recorde de homicídios. Então, em Lula 1, a gente teve 196.140 homicídios, Lula 2, 192.494, Dilma 1, 227.722, Dilma 2, junto com o Temer, 244.557. Durante o governo Bolsonaro, 166.409. No Lula 3, a gente não tem a estatística de 2026, mas se mantiver a média dos 3 primeiros anos, a gente vai bater 207.357. Dentro desse contexto de número de homicídios, a gente enxerga o papel propositivo do governo federal na alteração da legislação. É um papel necessário, né? Durante esse governo, então, hoje eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública.
Nos 2 primeiros anos eu também fui membro da Comissão de Segurança Pública. Em todos eles eu estava ou na liderança da minoria ou na liderança da oposição. Meu trabalho legislativo é o maior de todos os deputados. Está no portal da transparência. Dentro desse contexto, hoje, como presidente, passa na minha mesa todos os projetos de lei que versam sobre segurança pública. Eu despacho pessoalmente todos eles. O único projeto do governo relacionado com segurança pública é a PEC 18. Uma PEC que eles chamam de PEC da segurança pública. Mas é uma PEC que não traz nada de segurança pública a não ser a alteração de competência legislativa exclusiva da União. Então ele traz uma exclusividade da União para legislar sobre segurança pública. Não traz nenhuma espécie de alteração do sistema ou do modelo. E quando constitucionaliza a Guarda Civil Metropolitana, o faz de forma restritiva por não permitir o patrulhamento das zonas rurais. Somente permite o patrulhamento da zona urbana. A minha pergunta primeira para você é: por que você acha que o governo federal não faz esforço legislativo na área da segurança pública? Por que a esquerda não faz esforço legislativo na área da segurança pública, sendo que os números mostram que aqui esse é o padrão mais básico de análise da segurança pública, são os crimes violentos, o homicídio, como o pior de todos. Então, dentro desse contexto, por que isso acontece? É isso. Muito bem. 5 minutos, Breno. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, algumas questões de metodologia, Paulo. Primeiro, os números agregados de homicídios nos diversos governos que você citou tem que levar em conta um elemento. O elemento é a Covid, a pandemia durante o governo Bolsonaro. Em todos os lugares do mundo houve queda dos números de homicídio por conta da Covid. A pandemia provocou um enorme crescimento, especialmente no Brasil, com 700 mil mortes, dada a política irresponsável do governo Bolsonaro naquela época. Provocou um enorme aumento das mortes em função da Covid-19, mas a Covid-19, pela retração da circulação social, provocou uma queda dos homicídios no mundo inteiro. Então é necessário levar em conta esse elemento na sua comparação de dados. Tem que se levar em conta um segundo elemento. Pela Constituição brasileira, a segurança pública ela é, grosso modo, uma obrigação dos estados. Ela não é uma obrigação do governo federal. Isso está inscrito nas obrigações federativas. Tanto é assim que é necessário apresentar uma proposta de emenda constitucional para poder ampliar o envolvimento do governo federal nas atividades de segurança pública. O tema da segurança pública é hoje um dos grandes temas da população brasileira, um dos temas cruciais da população brasileira. E é fundamental que nós envolvamos com maior amplitude, e é disso que trata também a PEC da segurança pública, que nós envolvamos cada vez com maior amplitude o governo federal. Tanto no que diz respeito à polícia investigativa, a polícia judiciária, que é a polícia federal, que ela se envolva cada vez mais nas atividades que tenham a ver com a investigação do crime organizado, tanto a Polícia Federal quanto a Receita Federal. Nós tivemos um bom exemplo aqui em São Paulo, prático, não é? Que foi a ação comum da Receita Federal, da Polícia Federal e da Polícia Civil nesse processo de desmonte da cadeia de lavagem de dinheiro do PCC, aqui em São Paulo, atingindo inclusive fundos e outras empresas que estavam sendo utilizadas para lavagem de recursos. E isso precisa ser consolidado. O Brasil tem, formalmente, foi aprovado, até mesmo no governo Temer, não é? Foi aprovado o sistema de segurança pública. Nos moldes de como nós temos o sistema de saúde, o sistema de educação, foi construída a ideia de haver uma integração das diversas polícias num sistema de segurança pública. A PEC busca fortalecer essa concepção. Eu acho que precisa avançar mais. Nós não temos no Brasil polícia de ciclo completo. Isso é um problema grave
que eu acredito que deva se avançar nesse debate. O Brasil é um dos poucos países onde a polícia não tem ciclo completo. E acho que isso é muito relevante para a eficácia da investigação policial, tanto para a polícia preventiva quanto para a polícia judiciária. Eu sei que esse é um tema que não está na PEC da segurança pública, mas se pode avançar nessa direção no debate legislativo. Espero que isso venha a ocorrer, não é? Para que a nossa audiência acompanhe, o ciclo completo é a polícia poder fazer todos os atributos da sua atividade. Cada uma das unidades policiais possa fazer desde a polícia preventiva até a investigação, sem haver uma repartição dessas atividades em distintos órgãos policiais, o que acaba danificando a capacidade plena de ação do aparato policial. Eu acho que o fortalecimento do sistema de segurança pública, que é a previsão da PEC apresentada pelo Ministério da Justiça, ela é uma concepção correta, há um conjunto de medidas que fortalecem essa concepção. Eu não acho que ela deva ser considerada uma peça equivocada, ao contrário, acho que é uma peça avançada no debate da segurança pública, mas é evidente que, como qualquer proposta que é apresentada ao parlamento, ela pode ser enriquecida com novos elementos, com novas propostas que fortaleçam essa concepção de um sistema de segurança pública no país. O Brasil tem, não apenas não tem os 5 polícias com ciclo completo, mas o Brasil tem estruturas policiais que não dialogam entre si. Não é? Você temos as estruturas como a polícia militar e a polícia civil em cada estado, as guardas civis metropolitanas nas capitais, a polícia federal que possui suas próprias obrigações, e há muito pouca interação entre esses aparatos policiais. Fortalecer o sistema de segurança pública, eu considero que é um grande avanço. 2 minutos, Paulo. Breno, a PEC só trata de competência exclusiva de legislação. A PEC não trata de nenhum desses pontos que você trouxe. Ela não trata de integração. Então, integração é feita por convênio, né? Você citou a investigação da carbono oculto. A investigação da carbono oculto só aconteceu por causa da CGU, não tem trabalho investigativo da Polícia Federal, como a fraude do INSS. Chega o negócio pronto, a Polícia Federal só tomou providências, não foi uma investigação da Polícia Federal. E a divisão que existe no Brasil é uma divisão de atribuição, crimes de competência federal, crimes de competência estadual. Então eu não vi muita relação na sua fala, por quê? Você defende uma integração que não está prevista na PEC. Você disse que tem na PEC, mas não tem. Você critica o modelo de polícia judiciária, mas ele é um modelo que você no começo da fala disse, olha, é a atribuição dos estados de segurança pública e não tanto da União. Então a gente precisa fortalecer a União. Veja, eu não entendi bem qual é a sua posição. Então, é para fortalecer o estado ou não? É para permitir que os estados falem entre eles ou não? É para que a União comande tudo? É uma concentração? Sendo que, no mundo, o que a gente vê do ponto de vista de avanço na segurança pública é descentralização e não concentração. Nenhum estado faz segurança pública com sucesso concentrando as atribuições na União, como é essa proposta que você defende. Então, não enxergo dessa forma, enxergo o contrário, enxergo que o governo está perdendo a oportunidade de colocar na Constituição instrumentos válidos para o combate à criminalidade, para o combate ao crime organizado. Ele está perdendo essa oportunidade, deixando de lado, sendo a única proposta do governo nesses 3 anos relacionado com a segurança pública. Então, não consegui entender. Você trouxe alguma opinião, algum debate, mas não está na PEC. Por que o governo não está fazendo nenhum esforço? Eu tenho depois estatísticas para falar sobre outras coisas relacionadas com segurança pública e a gente vai chegar lá. Breno, sua primeira pergunta. 3 minutos. Eu não tenho 2 minutos de... Não, a réplica é só... a réplica agora, dele, tá bom. Agora é a sua primeira pergunta. Acaba sendo 5 minutos para cada, só que os seus são sequenciais quando você tá na resposta, e quem tá na pergunta, igual você vai ter agora, você vai ter 3 e depois 2. E o dele vai ser 5 minutos e segundos. Entendi. Seguidos depois do seu. É que eu que respondi, né? A réplica foi dele, tem toda a razão. Beleza? A minha pergunta é muito curta. Muito breve. Se você quiser usar o seu tempo para fazer um comentário, uma rápida consideração. Você tem 3 minutos. Tá bem, minutos. Perfeito, perfeitamente. Então vamos fazer isso. Olha, eu considero que nós devamos fortalecer, como
o propósito do governo, fortalecer a integração, oferecendo à União um papel de coordenação cada vez mais participante da vida de segurança pública dos estados. Eu não considero que o caminho para o Brasil, tenho acordo com a posição do governo, o caminho para o Brasil não é o da descentralização nos moldes de outros países. Eu sou favorável a que haja maior coordenação pela capacidade da Polícia Federal em desenvolver mecanismos repressivos investigatórios de maior amplitude, de maior profundidade. Isso não quer dizer eliminar a autonomia dos estados. Isso não significa fazer desaparecer a autonomia dos estados, mas é necessário haver uma integração muito maior. Não apenas uma integração entre os estados, mas uma coordenação da União, especialmente para enfrentar o crime organizado. É necessário que haja uma ação comum coordenada pela União, que envolva os aparatos policiais dos estados e que coloque na coordenação desses movimentos a União. Eu acredito que esse é o modelo mais adequado para o Brasil, como tem defendido o governo federal. Faço a minha pergunta a você. Você recentemente defendeu, numa entrevista no podcast Redcast, ser favorável à secessão do Brasil entre Norte e Sul, ainda que essa proposta fira claramente uma das cláusulas pétreas da Constituição, já que a indivisibilidade territorial faz parte da forma federativa do Estado. Quais as razões de um projeto dessa natureza? 5 minutos, você pode usar ele às vezes para contrapor alguma coisa que foi dito ou partir para a resposta. Tá? São 5 minutos totalmente seus. Então, sobre a segurança pública, Breno, a União tem hoje 20 mil policiais, 10 mil policiais federais, 13 mil policiais rodoviários federais. Dá para fazer segurança pública assim? Não dá. Só no estado de São Paulo a gente tem 100 mil policiais militares, 30 mil policiais civis, 40 mil policiais penais, mais todos os guardas civis metropolitanos estão nascendo todos os dias. Então, não existe efetivo na União para fazer polícia. Eles não fazem a parte deles, eles não fazem controle de fronteiras. A droga entra, a arma entra, o terrorista entra, todo mundo entra e nada é feito. Então não dá para colocar na conta da União a capacidade de coordenação, porque ela não tem gente para fazer nada disso. Então esse ponto, assim, centralizar dessa forma, a PEC não aumenta o efetivo da Polícia Federal, não aumenta o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, não existe nenhuma sinalização do governo para fazer esse aumento de efetivo, muito pelo contrário. Tem um monte de excedente aprovado no concurso que eles não chamaram. Então, veja, o seu argumento não é válido por quê? Principalmente a questão da integração. Isso é feito por convênio, não é feito pela Constituição, isso é feito pela troca de informações entre as unidades, que já acontece plenamente. Então, para mim, tá superado. Sobre o vídeo no Redcast. Cara, esse vídeo surtiu exatamente o efeito que ele deveria. Eu fiz um projeto de lei desarmando os seguranças do Lula no começo do mandato. Aí quando esse projeto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, a mídia inteira começou a falar: pô, o deputado quer que o Lula morra, quer tirar os seguranças armados do Lula. Qual foi a resposta da população? A reflexão necessária. Pô, por que o Lula tem segurança armada e eu não posso comprar um 38? Por que o Supremo Tribunal Federal tá comprando fuzil e eu não posso comprar um revólver para me defender? É exatamente esse o ponto. Todo objeto, até o trecho, né, do corte que foi feito, que viralizou, existe durante todo o podcast uma reflexão sobre representatividade. Se você pegar os 513 deputados do Brasil e redistribuir de acordo com a população, porque é isso que um deputado federal faz, ele representa o povo do estado, né? Se você redistribuir, o estado de São Paulo tinha que ter 142 deputados, tem 70. A Constituição coloca com um mínimo de 9 deputados federais para estados como o Amapá, que tem 700 mil habitantes, que deveriam ter 2 pela população que está lá dentro. Então veja, é exatamente esse o debate que tem que ser alimentado. Pô, as coisas não estão certas. Essa divisão que acontece no Brasil não é correta. Não é certo o Estado de São Paulo enviar, para cada R$100 enviados em impostos federais, receber 10 de volta de investimento. E outros estados, para cada 100 que eles enviam, recebem 170.
Então, tem que mudar, a gente tem que conversar sobre isso. Essa forma de divisão do Brasil, tributária, territorial, municípios e estados deficitários, estados e municípios que não têm justificativa para ter estrutura estatal, ter Câmara dos Vereadores, prefeitura, sustentar toda uma estrutura que não gera nada, que só gasta. Então, esse é o grande objetivo. É óbvio que não existe proposta. É óbvio que não existe proposta. Até porque a Constituição, da forma como ela existe, não permite a alteração da forma. Mas uma nova Constituição permite. A gente pode fazer uma nova Constituição que não tem esse federalismo que concentra tanto poder na União. Por que os estados não podem legislar sobre direito penal? Seria uma ótima solução para a segurança pública. Por que os estados não podem legislar sobre legislação de armas? Seria uma ótima solução para o direito de defesa do cidadão. Mas existe um grupo que quer manter as coisas exatamente da forma como elas estão, que é injusto. O povo está cansado. O povo tá de olhos abertos. Então as pessoas em casa, quando viram o corte, começaram a pensar, eu acho que não é uma boa ideia mesmo, né? A gente tem 165 milhões de votantes no Brasil. Destes 165 milhões, 90 recebem dinheiro do Estado, dependem do Estado para se alimentar, sejam beneficiários de programas sociais, sejam funcionários públicos. Então, quer dizer, quem que é a maioria no Brasil? Por quê que o Estado de São Paulo é escravizado dessa forma frente à União? Então, eu acho que é esse o objetivo. O objetivo é gerar esse debate, gerar essa reflexão na população, falar assim, do jeito que tá, não serve. Tem que mudar, tem que alterar. Não é justo o que está acontecendo com o Brasil hoje, principalmente com esses estados. Deputado, 2 minutos, Breno. Só réplica. É réplica, 2 tá minutos. certo. Deputado, a grande desigualdade que tem no país não é a desigualdade entre os estados ricos e os estados pobres em favor dos estados pobres e contra os estados ricos. A grande desigualdade que existe no país é entre os milionários e bilionários que concentram mais de 60% da renda do país, o 1% mais rico que concentra 60% da renda do país, e a imensa maioria do povo brasileiro que vive numa situação de muita precariedade. Essas populações mais precárias, elas vivem nos estados economicamente mais atrasados. Como nós somos uma nação e não um ajuntamento de estados, é absolutamente adequado que os estados mais ricos deem uma contribuição superior para o desenvolvimento dos estados mais atrasados. Esse é o próprio espírito de uma federação, não apenas no Brasil, mas em qualquer outro dos sistemas federativos do mundo. Agora, essa é uma discussão importante, a discussão sobre a federação. O que você apresentou no programa Redcast, que repercutiu em outros veículos de comunicação, é uma proposta, me perdoe, bizarra. Uma proposta que não apenas ela não tem lastro legal, como ela introduz no país uma discussão há muitos e muitos anos superada, que é uma discussão de tipo separatista, que é uma discussão perigosíssima, porque é uma discussão que estimula o enfraquecimento da nação, é uma discussão que estimula divisões regionais perigosas. O Brasil é um país que tem como uma das suas grandes forças a sua unidade nacional. O Brasil é um país com um único idioma, o Brasil é um país que não tem conflitos religiosos, o Brasil tem uma unidade nacional que é uma das suas grandes fortalezas. Colocar em questão isso, mesmo que seja com uma brincadeira, como você está agora dizendo, eu acho que é uma atitude da parte, especialmente de um deputado, uma atitude, me perdoem, mas uma atitude irresponsável. Paulo, só pergunta agora. Você tem 5 minutos. Não, agora é pergunta, né? Desculpa, 3 minutos. 3 minutos para pergunta. Você pode usar como você quiser, às vezes para complementar ou só seguir com a pergunta. Novamente, não foi uma brincadeira. O objetivo era reflexão. O objetivo é que as pessoas entendam e reflitam sobre essa falta de representatividade. Você fala em uma contribuição. Não é contribuição,
o que acontece no Estado brasileiro é só você analisar a sustentabilidade dos municípios. A gente está sendo escravizado em favor de municípios insustentáveis. Essa é a minha visão. Vamos lá. Sobre direitos humanos. Breno, de forma bem rápida. A legislação brasileira tem 22 institutos despenalizadores. Dentre eles, progressão de regime, saída temporária, acordo de não persecução penal, transação penal, tem uma lista lá, 22. Na lógica da legislação brasileira, e isso é exclusivo da legislação brasileira, a relação entre o Estado, o criminoso e a vítima é uma relação que exclui a vítima. A vítima não é levada em consideração. No Brasil, o único titular de direitos humanos é o criminoso versus o Estado, né? Em outras legislações, a americana, a europeia, não existe progressão de regime. Simplesmente não existe. Ele vai pagar a pena em regime fechado e depois pode também pagar um regime de progressão. O meu ponto é, eu tô lá há 3 anos, todas as vezes que a gente faz alguma coisa para inserir a vítima, para que a vítima seja respeitada dentro da relação, para que os direitos dela sejam defendidos, para que haja punição, a esquerda vota contra e faz força. E eu trago uma lista gigantesca aqui, desde estupro até crime de furto. Tá? A esquerda sempre vota contra. Por que a esquerda só defende punição, prisão, para os inimigos dela? E por que ela nunca leva em consideração a vítima nessa relação de crime entre o Estado, o crime, o Estado e a vítima? Por que a vítima nunca é respeitada? Primeiro, tá bem. Bom, primeiro, isso não é verdade. Não é, a esquerda brasileira, assim como a esquerda de outros países do mundo, defende uma doutrina de que quem representa a vítima é o Estado. O julgamento de um crime não é um processo de vingança da vítima contra o seu algoz. Esse processo existe em alguns países, mas na maioria imensa dos países, especialmente na Europa, a doutrina que prevalece é que quem representa a vítima é o Estado. Cabe ao Estado representar aquela pessoa ou pessoas que foram afetadas por um crime. Cabe ao Estado fazer a investigação sobre o crime que sofreu a vítima, cabe ao Estado oferecer a denúncia, cabe ao Estado levar a julgamento os responsáveis pelos crimes. As experiências nas quais a vítima exerce um papel direto de representação, hoje é questionada, ela existe em estados norte-americanos e hoje é questionada por muitos juristas e estudiosos da área penal. O modelo que prevalece no Brasil, esse modelo pelo qual a vítima é representada pelo Estado, é um modelo majoritário no planeta e um modelo que, a meu juízo, funciona em termos gerais com bastante eficácia. A condenação, o julgamento, o processamento de um réu, ele deve ser impessoal. Não é possível que caiba à vítima, não seria adequado que coubesse à vítima uma interferência direta sem a representação do Estado. Esse é o modelo que vigora na maior parte dos países do planeta. Também não é real que na maior parte dos países, ou que em muitos países, não haja regime de progressão penal, como você afirmou. Mesmo nos Estados Unidos, há regimes de progressão penal a depender do Estado. Há vários estados nos Estados Unidos que possuem possibilidade de progressão penal. A pessoa cumpre pena, tem direito, por exemplo, à liberdade condicional depois de um certo período e assim por diante. Na Europa, em todos os países europeus, até porque a União Europeia possui um tratado unitário a esse respeito, há direito de progressão penal. As pessoas cumprem suas penas em distintas, mesmo em regime fechado, em distintas prisões, conforme evolua seu comportamento penal, e elas possuem uma série de benefícios na medida em que ela vá pagando sua pena e na medida em que ela vá demonstrando elementos de bom comportamento e de ressocialização. Não é? Há vários mecanismos previstos na legislação europeia e mesmo na legislação norte-americana, como ocorre na legislação brasileira. As experiências de bloquear a progressão penal só trouxeram, ao longo da história,
maior rebelião nas cadeias, maior insegurança no sistema de segurança pública, maiores crises nos aparatos repressivos do Estado. A prisão, ela tem que ter como objetivo, sempre que possível, de um lado, a punição do preso, do outro lado, a sua ressocialização. A sua ressocialização pressupõe que haja uma possibilidade de progressão naquela pena que um determinado apenado vai cumprir, uma progressão que premie aqueles apenados que vão, repito, cumprindo sua pena e que vão também avançando em elementos de ressocialização. O grande problema que nós temos no sistema penal brasileiro é que ele virou um depósito de detritos humanos. O Brasil possui um sistema prisional dos mais brutais do mundo. O Brasil é um país que é campeão do encarceramento em massa. Hoje é a terceira maior população carcerária do planeta. Muitos e muitos presos estão nas cadeias brasileiras sem terem tido julgamento, muitos com as suas penas vencidas. É um sistema absolutamente desumano e apodrecido que só funciona como escola do crime. Não é à toa que a maior organização criminosa do país, que é o PCC, teve sua pia batismal, sua origem dentro da cadeia, porque a cadeia virou a universidade do crime. É necessário uma reforma penal no Brasil, é necessário que as prisões brasileiras se incorporem a um sistema que permita separar os crimes por sua gravidade, que entregue aos apenados elementos de ressocialização e que desmontem essa situação de detritos, de acúmulo de detritos humanos que é o nosso sistema penal. Isso é péssimo para a sociedade brasileira que o sistema penal nosso seja assim, seja tão desumano, seja tão brutal, seja produtor de novos bandidos. Você que é policial sabe que muitas vezes o batedor de carteira entra na cadeia na condição de criminosa relativamente baixa e sai dali um sicário a serviço do crime organizado, sai dali um traficante de drogas, sai ali um homicida. 2 minutos, Paulo. 2 minutos e 30 para a resposta. Exato. Certo. Aí eu vou levantar aqui, na verdade, quando eu levantar vai ter 2:20. Eu sempre levanto uns 10 segundos antes, beleza? 2:30. Breno, não foi essa a minha pergunta, né? Você falou sobre a vítima se representar em juízo. Não é isso que eu quis dizer. A minha pergunta foi a vítima dentro da relação entre Estado criminoso e Estado vítima, no sentido de a vítima ter os seus direitos como vítima respeitados, o direito de ter o seu agressor afastado da sociedade. Você falou, o batedor de carteira vai pra cadeia. Ninguém vai pra cadeia hoje, Breno. Ninguém. Pro cara ser preso, ficar na cadeia mesmo, regime fechado, a gente tá falando aqui só da Débora do Batom, cara. Ninguém fica preso. Ninguém aqui, nenhum policial que eu conheço ou que qualquer um aqui conheça pode dizer que um batedor de carteira foi pra cadeia. O que eu quis dizer é justamente isso. Só existe na legislação material pra soltar o ladrão. Pra ele cumprir pena, pra ter essa função realmente de afastar, de tirar ele da sociedade, não existe. E aí a esquerda diz assim, tem muita gente presa. Pena justa, vamos soltar todo mundo. A solução é sempre soltar todo mundo. Nunca é construir mais presídio, garantir que o cara vai cumprir pena. O que eu quis dizer é justamente isso. A vítima na relação dentro, né, da ocorrência do crime com o Estado, a vítima tem que ter o direito dela de remover da sociedade aquele cara que violou a integridade física dela, o patrimônio dela, a integridade sexual dela. É isso que eu tô querendo dizer. É por que a esquerda sempre vota contra colocar o ladrão na cadeia. Todas as vezes, todos os dias, desde que eu entrei na Câmara dos Deputados, é só isso que eu vejo. Eu não vejo uma proposta do governo federal, eu não vejo uma proposta da esquerda no sentido de melhorar essa situação, a sensação de insegurança que o brasileiro sente. A gente tá aqui em São Paulo, ladrão pra caralho, bandido pra caramba, saidinha. Você vai em qualquer delegacia de polícia, em qualquer batalhão da polícia militar, você pergunta qual foi o seu recorde? Quantas vezes você prendeu a mesma pessoa? É normal bater 10, 15, 20 vezes. Porque é exatamente isso. Ninguém respeita a vítima, só quer direitos humanos e garantias para o ladrão. A vítima nunca tem direito de ter o seu algoz realmente preso para ver que aquele cara tá afastado da sociedade. Breno, sua pergunta, e antes eu tenho que pedir o like pra galera. A gente tá com 9.000 pessoas ao vivo. Dá o like aí, compartilha esse vídeo. Vamos chegar em 10.000 aí. Compartilha, até porque, parabéns aos dois.
realmente são argumentos bem válidos e eu acho que ninguém tá correndo, tá indo muito bom. Tô surpreso, não pela qualidade, mas pela respeitosidade que vocês estão tendo aqui. Mas, gente, essa palavra é mineira nova. Perdeu essa mesmo, acho que vocês iam ser mais bravos. Vamos lá. Agora, tem mais papel aí, Eu agora faço uma pergunta? Uma pergunta, 3 minutos. 3 minutos. Tá bom, antes de fazer minha pergunta, eu vou fazer 2 comentários acerca do que o Bilinski respondeu antes. Primeiro, o Brasil possui quase 1 milhão de presos. Esse é o número do final de 2024. 1 milhão de presos. De acordo com o próprio STF, cerca de 40% desses presos não têm sentença transitada. Eles estão presos em regime preventivo. Segundo, quem está pedindo para soltar presos não é a esquerda, é a direita, que quer que sejam soltados presos que cometeram crimes gravíssimos, como tentativa de golpe de Estado. O governo chegou mesmo a enviar um projeto ao Congresso, um projeto de lei, que aumenta a pena para furto e receptação de celulares, por exemplo. Não é? Como você deve saber, como membro da Comissão de Segurança Pública. Não é verdadeiro que a esquerda queira soltar bandidos. Não é? O problema mais grave que nós temos nas penitenciárias brasileiras, segundo o STF e não segundo o governo, é a existência de inúmeros presos que estão em condições carcerárias sem terem sido julgados. Isso é um problema de enorme gravidade. Não é? O Brasil, ele precisa resolver este problema. Não é? E outra, quando eu me referi a que o Estado representa a vítima, eu não estou falando do ponto de vista da ação do Ministério Público. Eu estou dizendo que na legislação penal brasileira, quem representa os direitos das vítimas é o Estado. A vítima não tem um papel nos processos. Não é? Vou aqui a minha pergunta. O ex-presidente Jair Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, imagem conhecida da opinião pública. Na última manifestação bolsonarista em São Paulo, no dia 7 de setembro, havia uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos. Você e seus colegas do PL publicamente apoiaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua guerra tarifária contra o Brasil. Por que a direita bolsonarista é tão antipatriótica e submissa a uma potência estrangeira, se ajoelhando diante da Casa Branca quando ela atinge os direitos do povo brasileiro? 5 minutos, Bilinski. Vamos lá. Os Estados Unidos representa hoje um guardião da democracia. Ele não é obrigado a fazer negócios, a alimentar um Estado que defende ditador, que se alia a terrorista, que defende amplamente valores antidemocráticos. Então, se você acha que o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é justiça, o seu senso de justiça e de legalidade e de juridicidade do processo está extremamente alterado. Eu entendo que você seja jornalista, que você seja militante do PT, mas você acreditar tecnicamente que isso é um devido processo legal é bizarro. E o engraçado é que o debate não está acontecendo só entre eu e você, né? Tá entre eu, você e a sua assessoria. É isso que é interessante, né? Eu queria que você permanecesse com o debate entre eu e você e não com terceiros ali te auxiliando no WhatsApp. Isso daí é roubar, né? O debate aqui era entre Paulo Bilinski e Breno Altman. Então, beleza. O que eu tô querendo dizer é isso. Você tá ali, olhando aqui, olhando ali, para jogar alguma informação nova. As minhas perguntas estão todas aqui. Toda a minha informação tá aqui dentro da minha cabeça, tá? Peguei você no pulo. Agora. Sabe no pulo que você pegou? Você... Tá aqui, ó. Alimentação dos meus cachorros. Não, para. Você gosta de Rottweiler? Volta ali. Era outra alimentação conversa. Dos meus cachorros. Era outra conversa. Eu não sou trouxa, Breno. Eu não sou trouxa. Não, vamos. Aqui é polícia. Olha lá, abre lá então. Vamos lá, abre lá. Não é essa conversa. Não é essa conversa. Seja sincero. Seja sincero. Eu não sou trouxa. Eu não sou criança. Vamos. Tá? Eu não sou criança. Da pergunta lá, tá me tirando de trouxa. Tá. Vamos seguir. É isso aí. Mas é isso que vocês estão vendo. É esse o debate. O cara me convida pro debate e a assessoria dele tá ali, ó. Assessoria? Você acha que o jornalista é assessoria? Tá ali. Abre a conversa que você tava.
Abre. Não abre porque você sabe. Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. Tá? O tempo é seu, tá correndo, viu, Paulo? Tá bom. Então, é isso. Se você acha que o processo que aconteceu em relação aos atos do 8 de janeiro é um processo que segue a juridicidade, que é um processo justo, que está sendo feito justiça, você não tem senso de processo legislativo, você não tem senso de processo criminal, você não entende as violações que estão acontecendo ali. Então, se você não consegue entender que os Estados Unidos está respondendo a uma atitude brasileira de desrespeito aos valores democráticos, aí você pode dizer o que você quiser, mas está errado. As sanções estão sendo impostas pelas decisões do Lula de estimular a compra de diesel da Rússia, de fazer negócio com China, de vender o Brasil para a China e para outros países terroristas e comunistas. Isso eu sou contra. Você dizer que eu sou contra o Brasil, porque eu sou contra o Brasil financiar a guerra na Ucrânia, eu sou contra o Brasil vender o Brasil, a infraestrutura brasileira para a China, aí você está muito errado. Eu sou a favor do Brasil ter relações com países democráticos e não com terroristas. 2 minutos, Breno. Primeiro, a motivação de Donald Trump para estabelecer as sanções tarifárias contra o Brasil foram os processos contra Jair Bolsonaro. Isso está explícito nas ameaças de Donald Trump, feitas no dia 9 de julho de 2025, como sabe toda a opinião pública brasileira, Bilinski. Toda a opinião pública brasileira. Ele interferiu na vida interna brasileira. Ele desrespeitou a soberania brasileira, sob o aplauso seus e os aplausos dos demais deputados do PL. A extrema-direita bolsonarista se abraçou a Donald Trump desesperadamente para que Donald Trump, através da pressão, das sanções, das punições contra o Brasil, conseguisse impedir que Bolsonaro e seus cúmplices tivessem o julgamento justo, tivessem um julgamento pelos crimes de golpe de Estado cometidos. Segundo, você considerar que os Estados Unidos é o guardião da democracia é uma grande piada. Mostra seu absoluto desconhecimento sobre o que são os Estados Unidos, ou mais ainda, demonstra também a sua concepção do que seja democracia. Os Estados Unidos são um violador da democracia. A perseguição a quem pensa diferente nos Estados Unidos hoje é brutal. As pessoas estão sendo presas e expulsas de universidades. As pessoas estão sendo demitidas das universidades porque defendem uma posição diferente do governo norte-americano, por exemplo, em relação ao genocídio palestino. Os Estados Unidos sempre patrocinaram ditaduras no mundo inteiro. Os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado no Brasil, o mesmo golpe de Estado de 64 que a extrema-direita bolsonarista reverencia aqui em nosso país. Os Estados Unidos apoiam ditaduras sanguinárias como a da Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm suas mãos sujas de sangue nos piores regimes repressivos da história do planeta. Qualquer estudante de segundo grau sabe disso. Os Estados Unidos defendem ditaduras desde que elas atendam aos seus interesses. Defendem golpistas como Bolsonaro quando eles são aliados dos seus interesses. Donald Trump desrespeitou a soberania brasileira porque queria ajudar um amigo político, um aliado, Jair Bolsonaro, um golpista, um homem de extrema direita que buscou por meios ilegais se manter no poder e felizmente foi derrotado na política e na justiça, e por isso que a extrema-direita brasileira hoje está tão desesperada. Pelinho, sua pergunta, se quiser usar um tempo aí para 40 de comentar extra. também. Tá bom. São 3 minutos e mais 40 segundos. Terceira pergunta, 10 mil pessoas ao vivo, like na live. Dá o aí, like, vamos é isso continuar. aí. Pronto aí, vamos lá? Vou fazer a primeira 3h40. pergunta. No dia 26 de junho desse ano, o Lula foi à favela do Moinho, a convite da Alessandra. A favela do Moinho é dominada pelo PCC. É um quartel-general do PCC em São Paulo. E a Alessandra, que é a líder, né, que dividiu o palanque com o Lula, ela foi presa no dia 8 de setembro por associação criminosa e tráfico de drogas. Então, ficou comprovado o vínculo dela com o PCC. Como é que a gente vai trazer segurança pública para o brasileiro se, de acordo com o que foi falado, né, foi dito por Bukele, no Brasil
o crime organizado já está infiltrado no executivo, no legislativo, no judiciário, nas atividades econômicas. Como que o governo pretende, de alguma forma, promover segurança pública se ele mesmo mantém relações com o crime organizado? Se o filho do ministro da Justiça advoga tanto para as fraudes do INSS quanto para as empresas do carbono oculto, como é que a gente vai manter alguma espécie de segurança pública e como é que a gente vai aceitar as propostas desse governo? Então essa é a pergunta. O meu comentário, cara, é bem básico. Assim, os motivos da sanção, né, da sanção econômica, estão descritos na cartinha do Trump. É só ler. Aquilo ali é a justificativa perfeita, né? Agora, você falar que os Estados Unidos não permite liberdade de expressão, sendo que o que está acontecendo no STF é, obviamente, uma proibição da liberdade de expressão até de parlamentares, né? Eu estou sendo processado no Supremo Tribunal Federal por denúncia do seu amigo Paulo Pimenta, né? O Montanha, né? Denúncia dele dizendo que eu estava espalhando fake news sobre o Rio Grande do Sul. Lembra do desastre do Rio Grande do Sul? Eu fiz uma articulação entre a ANAC, entre a Anvisa, para trazer medicação, insulina, o básico, insulina, que estava faltando no Rio Grande do Sul. E aí, porque eu divulguei essa situação, eu fui acusado de fake news pelo Paulo Pimenta e estou sendo investigado agora no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu não sou o único caso, né? A gente pode listar uma série de parlamentares que estão sendo vítimas de perseguição, né? Agora o Dino instalou uma nova investigação contra os parlamentares, somente parlamentares da direita, consequência da CPI da Covid. Enfiou lá dentro Bia Kicis, Carlos Jordi, né, sem motivo nenhum. Por quê? Porque o STF não é mais uma corte constitucional, é uma corte de perseguição política. Somente isso. Se você assume o contrário, aí a sua definição de ditadura está bem distorcida. Ditadura foi o que nós tivemos no Brasil entre 1964 e 1985. Foram 21 anos de terror de Estado. Mais de 500 brasileiros perderam a vida e muitos desses brasileiros jamais tiveram seus corpos recuperados. Estão entre os desaparecidos. Suas famílias nem sequer puderam enterrá-los. Durante 21 anos, nós tivemos prisões ilegais, tortura, exílio, milhares e milhares de pessoas reprimidas sem qualquer tipo de crime tendo sido cometido. Durante 21 anos nós tivemos uma tirania de generais que é aplaudida pelo seu líder, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, quando foi votar pelo impeachment, pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ele relembrou um torturador conhecido, um dos grandes chefes da tortura, Carlos Brilhante Ustra. A ditadura foi essa, de 21 anos, que é permanentemente homenageada por você, pelos seus colegas no PL, por vocês do PL, por vocês bolsonaristas, pela extrema-direita bolsonarista. Isso é ditadura. Essa é a ditadura. Não tem nada a ver com a situação que nós vivemos hoje no país. O Brasil vive numa situação democrática e constitucional. O julgamento a que teve direito Bolsonaro e os demais réus correu dentro do devido processo legal. Você pode questionar sentenças, você pode recorrer dessas sentenças, mas não houve infração ao devido processo legal. É um absurdo acreditarmos que o Brasil viva num regime ditatorial. Isso não é verdadeiro. O regime ditatorial, Blinski, foi o que a gente viveu entre 1964 e 1988. Ali sim houve perseguição, morte, censura à imprensa, repressão aos movimentos sociais, prisões arbitrárias, torturas, assassinatos. Isto é uma ditadura. Isto é uma ditadura. Não é o que nós vivemos no Brasil. Os Estados Unidos, eu volto aqui ao tema, porque foi citado por você novamente. Os Estados Unidos têm um largo histórico de desrespeito à liberdade de expressão. Foi nos Estados Unidos, nos anos 50,
Belinsky, que nós tivemos um macartismo, uma perseguição brutal que levou até mesmo atores, roteiristas, intelectuais à cadeia, porque eles criticavam o governo norte-americano. Foi nos Estados Unidos que nós tivemos, até os anos 60, leis de segregação racial que impediam os negros de votar. Foram os Estados Unidos que intervieram em mais de 90 países através de ação armada para derrubar governos legítimos ou impor seus interesses a partir das armas. Esse é o modelo que você defende. Estados Unidos tem este papel no mundo. Os Estados Unidos são os grandes defensores das ditaduras. A ditadura brasileira foi defendida pelos Estados Unidos, a ditadura argentina foi defendida pelos Estados Unidos, a ditadura sanguinária de Augusto Pinochet foi defendida pelos Estados Unidos. Este é o papel dos Estados Unidos na América Latina. E não é à toa que Donald Trump defende Jair Bolsonaro, porque ele se identifica com Jair Bolsonaro no autoritarismo, na defesa das ideias de extrema-direita, na defesa dos interesses norte-americanos. Ele olha para o Bolsonaro, ele olha para vocês, Belinsky, ele olha para a extrema-direita brasileira e diz, é gente nossa, é gente que defende os interesses norte-americanos no Brasil, é gente que bate continência para nossa bandeira, é gente que aparece com uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos no dia da pátria, Belinsky, no dia da pátria, a principal decoração das manifestações de vocês, eu acho que você estava naquela manifestação, foi a bandeira dos Estados Unidos, não foi a bandeira do Brasil, Rodrigo, foi a bandeira dos Estados Unidos. Por isso que Donald Trump defende Bolsonaro, por isso que Donald Trump defende a extrema-direita brasileira, por isso que Donald Trump recebe o Bananinha ali nos Estados Unidos, quando ele vai aos Estados Unidos intrigar contra o Brasil, pedir aos Estados Unidos que desrespeitem a soberania brasileira. A extrema-direita brasileira é antipatriótica, é antinacional, historicamente sempre o foi e continua sendo. Vocês se abraçam à bandeira dos Estados Unidos e voltam as costas para a nossa nação e para o nosso povo. Você não respondeu a pergunta, cara. 2 minutos. Mas ele não respondeu. Entendi. Tá indo a lugar nenhum o debate. Eu fiz uma pergunta aqui, PCC, Lula, relação entre os dois. Fingiu que não existia. Não se ateve. Resolveu discursar, tá? Primeiro, durante o período militar, foram praticados pela esquerda 150 assaltos, 100 homicídios, 6 sequestros de embaixadores, sendo que o embaixador do Reino Unido foi executado. Certo? Não, errado, mentira. Nunca foi sequestrado o embaixador do Reino Unido. Tempo dele, hein? Tudo bem. Posso ter errado o embaixador executado? Nenhum embaixador foi executado. Foi. Nenhum embaixador foi executado. Foi. Deixa ele falar no tempo dele. Tudo bem. Pra não... Pesquisa aí, Estevão. Qual é o embaixador que foi executado? Vou soltar o tempo. 150 assaltos, 100 homicídios, 6 sequestros de embaixadores, sendo que um foi executado. Os crimes praticados pelos terroristas foram todos anistiados. Todos. Né? No entanto, você se diz contra a anistia de uma mulher que pintou com um batom numa estátua Perdeu o Mané. Você entendeu como você é hipócrita, cara? Como você é hipócrita. Você tem uma visão, eu peguei qual que é o seu padrão, o seu modelo. Você tem uma visão histórica permanente. Você estudou o passado dos países, construiu uma visão histórica, e essa sua visão histórica agora é um bloco indivisível constante. Você trata os Estados Unidos como uma coisa sólida e única. Você não traz nenhuma divisão histórica no meio do período. Você acha que os Estados Unidos lá atrás é a mesma coisa que agora, que o Donald Trump é o mesmo cara lá do MacArthur, né? Essa visão, cara, ela é muito apaixonada. Ela é pouco específica, né? Você deixa de lado todos os fatos atuais para jogar essa visão histórica dilatada no momento atual, tá? Então, eu vou respeitar o debate, vou responder as suas perguntas e vou me ater ao tempo. Breno, sua pergunta. Perfeito. Antes... Qual foi executado? 3 minutos para a pergunta, Breno. Antes de fazer a pergunta, quero aqui comentar que seus números são completamente absurdos e sua concepção também é completamente equivocada. Uma coisa são
pessoas, homens e mulheres, que resistem contra uma ditadura que foi estabelecida de forma inconstitucional, a partir da ruptura da ordem constitucional com o golpe de Estado. Uma coisa são pessoas que resistem a um regime ilegal, como era a ditadura militar, outra coisa são pessoas que tentam derrubar um regime constitucional eleito pelo povo. São duas situações completamente diferentes. As pessoas que resistem contra um regime ilegal, contra um regime criminoso, contra um regime que é fruto de um golpe de Estado, não merecem apenas anistia, merecem as honras da pátria, porque reagiram, resistiram, porque reagiram e resistiram contra um regime criminoso que matava e torturava. Quem agora participou de uma tentativa de golpe de Estado, o fez contra um regime constitucional, contra um presidente eleito, contra a voz do povo manifestada nas urnas. Obviamente são situações completamente distintas que não podem ser, sob qualquer hipótese, comparadas. E seus números são todos mentirosos. Jamais houve 6 sequestros de embaixador. Foram 4 capturas de embaixador, jamais qualquer um foi executado. Você é mentiroso a esse respeito ou é um ignorante? Qualquer das duas hipóteses simplesmente invalidam esses seus números. E as ações que existiram, inclusive as ações armadas contra um regime ilegal, um regime que torturava, que matava, são legítimas aos olhos da democracia. Porque é legítimo resistir contra regimes arbitrários. É legítimo até na Constituição dos Estados Unidos, Belinsky. A reação contra a resistência contra a tirania é protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Você sabia disso? Que os Estados Unidos permite a resistência contra a tirania? Pois então, é disso que se tratava. Essas pessoas foram anistiadas porque resistiram contra a tirania. As pessoas que vocês querem anistiar agora são pessoas que organizaram um golpe de Estado contra um regime constitucional, planejando inclusive matar o presidente e o vice-presidente eleitos. Eu quero aqui fazer minha pergunta, tenho 40 segundos ainda, não é isso? Você foi um dos que votaram no dia 17 de setembro em favor da PEC da blindagem, popularmente conhecida como PEC da bandidagem, impedindo parlamentares de serem criminalmente processados sem autorização do Congresso Nacional. Você não tem vergonha de apoiar um projeto repelido pela pressão popular e aparentemente enterrado pelo Senado, que colocaria deputados e senadores acima da lei e da ordem? 5 minutos, Paulo. Então vamos lá, mantendo, né, o objetivo do debate. A PEC da blindagem, se você parte do pressuposto que o STF está fazendo o trabalho de corte constitucional, que não está perseguindo a direita, o que você está falando faz sentido. Só que não é verdade, né, Breno? Não faz o menor sentido você processar um deputado por fake news no Rio Grande do Sul, por espalhar fake news no Rio Grande do Sul, quando ele meramente fez o trabalho dele. Mas o objetivo do STF é perseguir os adversários políticos. Então, você permitir que durante o mandato, o que a gente está falando é de uma suspensão da persecução penal, durante o mandato, o deputado não seja processado, aí é você garantir o mandato do deputado. Então, se você parte do pressuposto que o STF está certinho, está fazendo o trabalho dele, que os advogados do Lula, advogado do PT, que os outros membros da Corte Constitucional são todos perfeitos, juízes maravilhosos, né, no pleno exercício da jurisdição, como você está defendendo, aí realmente a sua fala faz super sentido. Só que essa fala não tem base na realidade. O que a gente está sofrendo no Brasil é uma persecução total contra a direita. Agora nós estamos na fase do expurgo, né? Vamos processar todos, prender todos os deputados da direita para a gente viver uma grande ditadura comunista no Brasil. É o seu sonho, né, pornográfico do Brasil, é exatamente isso. É esse o seu desejo. Entendeu? Só que a gente está lutando e está contando, graças a Deus, com o apoio de outras grandes democracias no Brasil, no mundo, como os Estados Unidos. É a minha resposta. Guardo 30 segundos para a próxima. 2 minutos aí na pra você. verdade, assim, ó, não tem banco de dados. Você pode usar seu tempo, Banco de tempo. como você, como você quiser. Você pode usar seu tempo todo. Se você quiser continuar, eu libero aqui pra você falar. Mas você só ganha o tempo depois se ele estourar o dedo. Se eu passar, Se tudo bem. Se eu usar menos, não. Não, porque a liberdade é sua. Agora, se ele estourar, ou você estourar, aí você ganha o direito também. Tá bom, não tem banco de horas. Não tem banco. Só quando o outro estourou. Só réplica. Primeiro, você ainda não 2 se minutos. corrigiu da mentira que contou sobre um embaixador executado pela esquerda brasileira. Jamais foi sequestrado o embaixador do Reino Unido e nunca foi executado nenhum embaixador.
Você precisa se corrigir dessa mentira, porque senão eu vou começar a achar que é má fé. Você pediu para o seu assessor pesquisar, seu assessor já pesquisou e já te informou. Uma informação que não tem nada porque a ver. você trouxe um assessor para fazer as pesquisas para você. Não, então, não trouxe, ele tá aqui para fazer minha segurança, você pediu a ele para pesquisar, então ele já deve ter pesquisado para você saber que você contou uma mentira. Jamais houve sequestro do embaixador do Reino Unido e nunca a esquerda executou qualquer um dos seus capturados. Nenhum dos seus capturados jamais foi executado. Jamais. Em nenhum dos sequestros realizados pela esquerda brasileira durante a gloriosa resistência ao regime militar. Então esse é um elemento essencial. Outra, a PEC da blindagem é uma picaretagem que o povo repeliu imediatamente, inclusive eleitores do bolsonarismo. Porque significa dar, pessoal, eu vou aqui falar olhando para a câmera para a audiência entender. O que é a PEC da blindagem, que todo mundo chama da PEC da bandidagem? É dar para os deputados e senadores um direito que nenhum cidadão tem, que é o de se proteger corporativamente, é o de impedir que investigações sejam feitas, a não ser com autorização do Congresso. Você junta ali a extrema-direita e o centrão, entre os quais há muitos criminosos comuns, gente envolvida com corrupção, com narcotráfico, como a gente está vendo já nas investigações atuais. E eles podem simplesmente impedir que haja investigação criminal. Isso é uma pilantragem do mais alto coturno. Isso é uma pilantragem que provocou uma revolta nas ruas, uma revolta na opinião pública, uma revolta nas redes. E felizmente o Senado enterrou a malandragem da bancada do PL e dos seus aliados na Câmara dos Deputados. É disso que se trata a PEC da blindagem. PEC da bandidagem, uma operação através do qual os parlamentares de direita queriam se proteger, mas não se proteger dos supostos ataques políticos, é para proteger todos os crimes cometidos por parlamentares. Breno, você está excedendo o tempo, hein? Bilins, sua pergunta, quarta pergunta, por favor. Tá. São 3 minutos para pergunta. Se você quiser o tempo, você tem mais. Isso, para contrapor alguma coisa que ele falou, fazer um raciocínio. A PEC da blindagem, ela é para proteger aqueles que estão sendo acusados não de crimes, né? De perseguições. Essa é a diferença. Crime, o Lula foi solto graças ao Supremo Tribunal Federal, né? Investigado e condenado por 30 juízes diferentes, mas não, o Supremo realmente concluiu pela inocência dele, né? Todas as delações, tudo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Como deve ser. É claro, é exatamente isso. É exatamente. É o Supremo Tribunal Federal que soltou o André do Rap, né? É exatamente isso, o traficante do PCC. Então a gente sabe quem é que o Supremo Tribunal Federal está defendendo. Não são os direitos do cidadão, são os direitos de alguns, né, amiguinhos deles. Então vamos lá, vamos para a pergunta, vamos para o debate. A realidade mostra que os governos de esquerda não investem e não sabem administrar a segurança pública. Quais são os 3 estados mais violentos do Brasil hoje? Amapá, Bahia e Ceará, todos governados pela esquerda. Os 3 estados mais seguros do Brasil: São Paulo, Santa Catarina e DF, todos governados pela direita. Na esfera federal, durante o governo Lula, o investimento em segurança pública hoje é de 65 bi ano. No governo Bolsonaro, 83 bi ano. Ah, não, mas a arrecadação caiu. Não, a arrecadação aumentou. A arrecadação média ano do governo Bolsonaro era 1,78 tri, do governo Lula 2,49 tri. Mas sabe o que aumentou? Aumentou em 15% o gasto com propaganda, né? Porque o Lula tem que pagar os jornalistas que vão lá falar que a PEC é ruim para o governo, né? Porque, afinal de contas, vai proteger os deputados da direita contra a perseguição do STF. Mas tudo bem, o STF tá aí para prender bandido. Prendeu muito. Só não prendeu os que precisam ser presos. O Lula, o André do Rap, todos os outros bandidos que hoje, inclusive alguns são deputados federais porque o Supremo foi lá e ó, né? Mas tudo bem.
O gasto com comunicação do governo Bolsonaro foi uma média de 1,78 bi ano, do Lula 2,05 bi ano. Então, você já não respondeu a minha pergunta anterior sobre a associação do Lula com o PCC, eu queria que você respondesse essa pergunta aqui. Por que a esquerda não sabe administrar a segurança pública, não investe em segurança pública? Por que a esquerda quer que o cidadão seja vítima? É muito simples. A sua pergunta é capciosa. A esquerda tem preocupação com segurança pública, a esquerda investe em segurança pública e os governos de esquerda buscam enfrentar esse problema e têm buscado enfrentar esse problema. E eu vou agora responder a uma questão que você colocou aqui sobre segurança pública, sobre o poder judiciário, que é muito importante. Você pode continuar com as macaquices, que isso não me incomoda, não. Você está sendo preconceituoso, você está me chamando de macaco. Não, cara. Macaquices não é coisa de macaco. É o macaquices é essas misturazinhas de risinhos. Não, é que você está aqui, você está assim, ó. Não, nenhum problema. Você pode continuar, que isso não me incomoda. Tudo bem. Vai lá. O Lula foi preso em 2018. Foi condenado e preso em 2018. Não houve, da parte do presidente brasileiro de hoje, o então ex-presidente Lula, não houve da parte do PT nenhum tipo de ação que buscasse colocar uma potência estrangeira para pressionar o poder judiciário brasileiro através de sanções ou outras medidas, obrigando o poder judiciário, ou tentando obrigar o poder judiciário a rever as condenações então estabelecidas. Lula acreditou no devido processo legal. Lula recorreu a todas as instâncias da justiça. Não houve, da parte do PT, nenhuma tentativa de aprovar projetos como o PEC da blindagem ou até mesmo anistia. Houve a busca de justiça para provar sua inocência dentro das instituições brasileiras. É isso que foi feito pelo presidente Lula. O presidente Lula não enviou seu filho a uma potência estrangeira pedindo que essa potência estrangeira adotasse medidas contra o Brasil. E é isso que faz o senhor Bolsonaro e seu filho. Bolsonaro, o filho do senhor Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é um representante do ex-presidente para pressionar, para convencer o governo norte-americano, para articular junto ao governo norte-americano medidas contra o Brasil que pressionem a Corte Suprema, violando a soberania brasileira. Se nós acharmos natural, como você acha, que a soberania brasileira seja desrespeitada, para impor decisões judiciais que sejam favoráveis à extrema-direita, nós temos uma concepção de segurança pública antagônica aos interesses do Brasil, Belinsky. Porque o primado da segurança pública, o princípio número 1 da segurança pública é a soberania. Qualquer país, para ter segurança pública, ele precisa ter soberania. É preciso que o seu poder judiciário seja soberano, seja incorruptível, que suas decisões sejam tomadas dentro do devido processo legal e não se subordinem a potências estrangeiras. É isso que está em jogo nesse momento. A operação conduzida pela extrema-direita, conduzida pela família Bolsonaro, para levar os Estados Unidos a adotarem medidas como contra o Brasil, como foram adotadas, pressionando o poder judiciário a cancelar, a anular os processos contra Jair Bolsonaro, é uma violação da soberania brasileira. É um ato antipatriótico, né? É um ato antinacional e precisa ser condenado como está sendo condenado pela opinião pública brasileira. A extrema-direita está derretendo, está perdendo apoio até entre as suas fileiras, porque vai ficando claro que para libertar a qualquer custo Bolsonaro e seus cúmplices, a extrema-direita está disposta a aprovar a PEC da bandidagem. Está provado que a extrema-direita está disposta a se articular com uma potência estrangeira para que adote medidas contra o Brasil. A extrema-direita desfila com a bandeira norte-americana. Mostra que a extrema-direita não tem compromisso com o Brasil. E como é que é possível falar em segurança pública
como é que é possível que uma corrente política fale sobre segurança pública se essa corrente política não tem compromisso com o país, se ela está ajoelhada a uma potência estrangeira como os Estados Unidos? Esse é o primado da segurança pública, a soberania. E isso é permanentemente desrespeitado por você e pelos seus colegas na extrema-direita bolsonarista. Eu tô extremamente decepcionado, cara. Eu já fiz 2 perguntas diretas pra você, com dados, com números. Você não responde, você fica aí discursando sobre Bolsonaro, sobre... Sabe, na sua visão, o Eduardo ele é tão poderoso que ele consegue influenciar a vontade de Donald Trump. Você desconsidera causa e efeito. Você tem um tribunal desrespeitando a legislação internacional brasileira e você acha que não vai ter sanção, pô? Você acha que você vai ter lá essa multiplicidade de agressões a empresas americanas e o americano vai continuar fazendo negócio com você numa boa? Pô, é muito infantil, né, Breno? Você conhece política internacional, cara. É isso que acontece. Não existe mais declaração de guerra. O que existe são sanções econômicas, cara. É a mesma coisa você defender que não pode ter sanção econômica contra Cuba, contra a Rússia, contra a Venezuela. Não, tá tudo bem. Não, sanção não pode. Isso aí é ofensa à soberania. É absurdo. Eu quero que você responda as minhas perguntas. Eu fiz 2 perguntas técnicas, com dados, com números, com orçamento, com investimento, com arrecadação. Eu coloquei um fato pra você. A reunião do Lula com a líder do PCC na favela do Moinho. Ele se colocar em público pra fazer discurso. A infiltração do crime organizado no governo Lula. As relações criminosas entre o governo Lula e o PCC. Eu trago esses fatos pra você e você caga. Caga, literalmente, e quer discursar sobre soberania. Então, não é para isso que eu vim. Eu vim para fazer perguntas e obter respostas. Para responder as suas perguntas. Eu respondi todas as suas perguntas e vou continuar respondendo. Vou te pedir. Pô, cara, eu achei que você ia conseguir. As perguntas não são tão ruins, não são tão difíceis. São técnicas. Pô, me ajuda. Me ajuda. Breno, sua 4ª pergunta. 3 minutos. Perfeito. As suas perguntas não são técnicas. No caso da última pergunta, elas são simplesmente mentirosas. E evidentemente que diante de perguntas mentirosas não cabe qualquer outro tipo de resposta que não a repulsa essas informações. Se você está preocupado com as relações entre presidente da República e o crime organizado, você devia aproveitar seu tempo para nos contar como é que foi possível, dentro de um avião presidencial, haver tráfico de droga. Um sargento da aeronáutica que está preso na Espanha até hoje porque ele traficou drogas no avião presidencial durante o governo Bolsonaro. Isso sim é um fato comprovado que está sendo investigado e julgado. Você devia tratar era disso, não é? Se quiser ter algum tipo de seriedade nas perguntas que você me faz a esse respeito. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Falta 2 minutos. Tá bem. Porque é por causa da pergunta. Você tem falado em defesa da liberdade de expressão. Então eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta sobre um comportamento seu, porque eu quero entender a lógica. No dia 6 de agosto, você estava sendo entrevistado pelo jornalista Guga Noblat acerca do tarifaço de Trump contra o Brasil. Em um certo momento, sem que o jornalista tivesse te ameaçado ou te agredido, você o empurrou e o agarrou pela nuca. Essa é a liberdade de expressão em imprensa que você defende, a moda de esquadrões fascistas? Essa é a pergunta. Tá, vamos lá. 5 minutos, Billins. Cara, se você prestasse atenção na resposta do Guga, você não ia dizer que houve agressão, até porque ele declara que não houve agressão nenhuma. Todas as vezes que ele se colocou de forma muito extrema pra cima de mim, eu simplesmente afastei ele de mim. Não é agradável, sabe? Homem não gosta dessa proximidade de outro homem. Isso é bem básico. Sobre o ponto que eu coloquei pra ele, é o ponto que tá sendo colocado no chat, foi colocado no Instagram de vocês e é colocado pela esquerda o tempo todo contra mim, dizendo: ah, você é feminicida, você matou a sua namorada.
A esquerda tem esse nível de falta de honestidade intelectual. Eu tomei 6 tiros, cara. Fui vítima de uma tentativa de homicídio por uma pessoa que tinha doença mental. Isso foi comprovado por uma investigação da Polícia Civil, pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Judiciário. Eu nunca, presta atenção, para com esse sorrisinho, porque isso daí é uma merda, tá, cara? Você respeita o que aconteceu comigo, respeita que eu fui vítima, tá? Isso aqui, inclusive, já foi objeto de processo contra um promotor de justiça que foi num podcast. O caso do Bilinski tem furos. Não tem furo nenhum. Seja honesto, faça a sua pesquisa, olhe o processo. O que você vai ver? Exatamente isso. Só que a esquerda, ela usa isso pra me colocar numa posição de desvantagem, porque eles não têm nada, eles não podem falar que eu sou corrupto, que eu sou ladrão, que eu não trabalho, que eu sou vagabundo. Então eles inventam uma coisa. Inventam o quê? O caso do Bilinski não é isso. É isso que eles defendem, tá aí no chat um monte de gente burra que cai na conversa da esquerda, que são só vocês que falam isso. Você é feminicida, você é agressivo. Eu não abri minha boca sobre isso. Eu tô explicando, presta atenção. Eu tô explicando que naquele momento que eu falei pro Google, o que é? Por que você tá me chamando de... Por que você tá dizendo que eu agredo mulheres? Eu nunca fiz isso na minha vida. Me respeita. Esse é o ponto. A esquerda não sabe respeitar. Isso te dava o direito de pegar ele pela nuca? Ela quer mentir. A esquerda mente, quer te tirar do sério. Ele sabe que se eu botar a mão nele, eu perco o mandato. Eu não botei a mão nele. Ele não foi agredido. Ele disse que ele não foi agredido. Quem tá dizendo que ele foi agredido é você. Se você acha que pegar um cara na nuca daquele jeito é agressão, você não sabe o que é agressão, cara. Olha o Código Penal. Vê lá. Lesão à integridade física. Não tem lesão nenhuma. Aquilo ali é o quê? É o mostrando pra ele que esse tipo de comportamento é ridículo, que é inaceitável, que a minha honra eu vou defender porque eu sou homem. Eu não sou um bosta que nem esses caras. Breno. 2 minutos, Breno. Eu não fiz nenhuma pergunta sobre esse seu caso. Não me interessa. Você perguntou, caso. Eu expliquei o caso do Guga, pô. A minha pergunta diz respeito se você acha legítimo exercer pressão física e ter um comportamento agressivo em relação ao jornalista. Esse foi o seu comportamento, que é muito revelador de uma atitude condenável no que diz respeito à liberdade de expressão e no que diz respeito à liberdade de imprensa. Um jornalista pode ser tratado da maneira como você tratou o Guga? Você acha essa uma maneira correta de tratar? O jornalista é perfeito, ele pode falar o que quiser. Ele não agrediu a você... Ele não fez agressão física, você evidentemente teve uma atitude de agressão física que todo mundo que assistiu o vídeo, pôde ver. Uma atitude de pressão física, uma atitude que não é própria da democracia, não é própria de quem diz respeitar a liberdade de expressão e imprensa. Essa foi a sua atitude e foi sobre isso a minha pergunta. Eu não perguntei sobre os tiros que você tomou, eu não perguntei sobre o caso da sua ex-namorada, eu não perguntei sobre nada disso. Você, por conta própria, resolveu falar desse assunto, você aproveitou a oportunidade sem ter sido perguntado a esse respeito, e sendo ou não verdade, pouco me importa. Se um jornalista como o Guga Noblat faz uma colocação para você, você acha que existe motivos, qualquer que seja a colocação do jornalista, para que você exerça sobre um jornalista pressão física, você acha que isso faz parte da democracia? Você acha que isso faz parte da liberdade de expressão? Exercer pressão física? Você que evidentemente é fisicamente mais forte que Guga Noblat, que é um policial, que possivelmente ande armado, você acha certo ter uma atitude como a que você teve com o Guga Noblat? Isso diz muito a respeito da sua concepção sobre liberdade de expressão e de imprensa. Paulo, sua última pergunta nesse debate, 3 minutos. Lembrando que as 2 últimas perguntas que eu fiz com dados e números não foram respondidos, mas vamos lá. Vamos fazer uma pergunta light. Facinha. Por que motivo a esquerda defende tanto o aborto? Com tanto afinco, né? A gente vê, todos os projetos são a favor de defender a vida do bebê. Todos esses projetos são criticados pela esquerda. E ao contrário, eles propõem todos os projetos com o objetivo de finalizar, de matar o bebezinho, né? Toda vez que a gente defende a vida do bebê, a esquerda vai lá e ataca.
Toda vez que a gente ataca um projeto abortista, nós somos os errados. Né? A visão clara da esquerda é isso. O aborto tem que ser livre. A mulher tem que matar o bebê até o momento que ele sai da barriga. Né? É esse o argumento deles. Não tem limite. Né? Não tem limite. Tem que matar o bebê. É esse o objetivo da esquerda. Sempre. Então vou colocar uma pergunta simples. Simples. Tá? Você já foi aqui, você já defendeu os homicídios da ditadura. Você já falou que eu agredi o Guga Noblar. Né? Sendo que ele mesmo falou que não. Então vamos definir aqui pelo menos um ponto. Pelo menos um ponto fixo. A esquerda. Por que ela defende a morte de bebezinhos? Que bebezinhos sejam assassinados. E por que eles não permitem a proteção desses bebezinhos? Pergunta fácil, hein? A pergunta, ela é mentirosa. A esquerda nunca defendeu o aborto, muito menos nas condições em que o Bellinsky aqui expôs. O que a esquerda defende como tese geral, porque não há nenhum projeto apresentado pelo governo a esse respeito, o que a esquerda defende de maneira geral é a descriminalização do aborto. Ou seja, é o direito do aborto ser feito sob determinadas e rigorosas condições. Aliás, condições essas que já existem na legislação brasileira, para que o aborto sob determinadas condições possa ser feito na rede pública de saúde, com segurança para as mães que forem obrigadas a adotar essa prática. Nenhuma mulher gosta de abortar. Nenhuma mulher aborta porque quer abortar. O aborto muitas vezes é o único caminho que resta. Na legislação brasileira já é previsto o aborto em duas situações. No caso de estupro e no caso de anencefalia. Nesses dois casos o aborto é permitido. Quando o aborto é criminalizado, como é o esforço da extrema-direita de criminalizar 100% o aborto, esse foi um projeto conduzido no governo Bolsonaro, o que nós temos no Brasil é uma tremenda crueldade, porque as mulheres de classe média e ricas, essas vão fazer o aborto clandestino em boas clínicas. Mas as mulheres pobres, que não têm acesso a fazer o aborto nessas condições na rede pública, vão fazer o aborto nas condições piores, e muitas vezes elas irão à morte por conta desta alternativa que lhes resta quando lhes é vedado o sistema público de saúde. Portanto, o que a esquerda defende não tem nada a ver com defender o aborto. O que a esquerda propõe não tem nada a ver com defender o aborto. Ninguém defende o aborto como se fosse uma prática recreativa, como se o aborto fosse uma prática esportiva, como se o aborto fosse uma opção de vida. O que se defende é a descriminalização do aborto, como existe em muitos países do mundo. Em muitos países do mundo foram adotadas ao longo das últimas décadas regras de descriminalização do aborto, permitindo que o aborto seja realizado até um número máximo de semanas, jamais essa baboseira que o Bellinsky disse, até o momento de sair da barriga da mãe. Não existe esse tipo de regra proposta em canto nenhum. Há um limite a partir do que determina a saúde pública. O que nós temos no mundo é uma legislação que permite que o aborto seja praticado dentro da rede pública de saúde sob determinadas circunstâncias em vários países. O que a esquerda propõe no Brasil é isso, ou seja, que haja descriminalização do aborto. Não há nenhum projeto concreto do governo a esse respeito. O governo tem se posicionado a esse respeito na defesa do que já prevê a legislação brasileira, que é a possibilidade de realizar o aborto nesses dois casos. Repito, no caso de estupro e no caso de anencefalia. Essas duas hipóteses se tentou proibir durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro tentou se proibir essas duas hipóteses. Imagine a crueldade que isso seria, especialmente com as mulheres pobres. Imagine a violência que isso seria para as mulheres pobres. O que hoje o governo propõe é manter o respeito a essa regra legal. Pode falar, não. Pode contar tranquilo. Sim, não está. Está na resposta. 5 minutos. Se nós olharmos para as nações mais desenvolvidas do mundo, todas elas, incluindo os Estados Unidos, possuem uma legislação que permite a realização do aborto legal.
não é uma legislação desses países, não é uma legislação para incentivar o aborto. É uma legislação que garante proteção legal e de saúde para as mulheres que forem, por diversas circunstâncias, levadas a realizar o aborto. Há países com legislação mais amplas, há países com legislação mais restrita, mas todos esses países, Belinsky, tratam o aborto como uma questão de saúde pública, como uma questão de proteção da saúde da mulher. E desta maneira também é tratada a questão do aborto pelo governo brasileiro e pela esquerda brasileira. Beleza? Belinsky, você tem 2 minutos de tréplica. Exatamente. É interessante como o Breno ele torna válida a esquerda brasileira para algumas coisas e a internacional não, né? Então ele não fala para vocês como funcionou o aborto nos Estados Unidos. Começou com um caso Roe versus Wade, em que a mulher diz, olha, eu preciso abortar porque eu fui estuprada. E aí, depois de muito tempo, se descobre que era tudo mentira, né? Eles provocaram a Suprema Corte de uma forma mentirosa. Roe versus Wade foi overturned porque mostraram que era mentira, né? Ela contou uma mentira, ela não tinha sido estuprada. Esse é sempre o começo. Aí eles usam o argumento, não, nós somos a favor da proteção da mulher pobre que vai fazer o aborto com como é que chama? Uma agulha de tricô para salvar a vida dela. Mas eles não levam em consideração a proteção da vida daquele bebê, a alma daquele bebê. Todo ano, 73 milhões de bebês são abortados no mundo. Esse é o maior genocídio da humanidade. E esse crime de cogitar é a solução para uma situação que a mulher não deseja, como a morte, provocar a morte do bebê, esse pecado é que é absurdo e que nós nunca vamos permitir que seja defendido. A gente sabe que é um desejo da esquerda que já foi realizado internacionalmente. Eles estão aqui hoje dizendo, não, é para evitar que a mulher, né, tenha uma questão de saúde e tal, mas é tudo mentira. O objetivo verdadeiro deles é sim que os bebês sejam mortos, que essa questão satânica seja levada à frente. Então, nós somos sempre pela defesa da vida daquele bebê, a alma daquele bebê seja preservada sempre. Obrigado. Breno, sua quinta pergunta e última. 3 minutos para pergunta. Última pergunta agora? Sim. Você tem 3 minutos. Depois, se vocês quiserem o Paulo vai ter 5. São 3 minutos de pergunta. De pergunta, o Paulo vai ter 5 para resposta, depois volta para você mais 2 para você tá bem. ter a réplica. Perfeitamente. Então vou aqui para minha última pergunta, que tem a ver com a concepção de democracia do nosso Paulo Belinsky. É novamente uma questão sobre a sua trajetória pessoal, mas que tem muito a ver com o debate que nós estamos enfrentando aqui. Antes, Belinsky, eu faço aqui um comentário adicional. Você não pode imputar questões mentirosas quando pergunta sobre a posição da esquerda em relação ao aborto. Você não pode fazer afirmações como a que você fez aqui, para além de colocar uma falsidade num outro momento do debate, quando você disse que a esquerda havia sequestrado e executado o embaixador do Reino Unido, coisa que jamais aconteceu. Você não pode fazer uma pergunta e dizer que a esquerda defende o aborto até o momento em que o bebê sai da barriga da mãe, porque isso é mentira. Você não pode fazer perguntas com base em mentira. Você deveria aprender essa lição para nos próximos debates, parar de mentir, porque isso pega mal para você. Quem está assistindo percebe que você atua através da mentira, e isso não é adequado. Mas eu vou aqui fazer a pergunta que corresponde. Em discurso na Câmara de Deputados, em 17 de maio de 2023, você homenageou teu bisavô, Bohdan Belinsky, de nacionalidade ucraniana, que teria lutado na 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Galizien, mais conhecida como a Divisão Galícia das SS, rebatizada Primeira Divisão do Exército Nacional Ucraniano em abril de 1945. Se pudesse viajar em uma máquina do tempo, você se alistaria para lutar na mesma divisão que teu bisavô? Complementando a pergunta, em um post no X
datado do dia 26 de dezembro de 2022, você contestou a uma pessoa que lhe questionava, abre aspas, não menti, burrão, a divisão Galícia não é nazista. É uma divisão de ucranianos liderada por generais ucranianos que lutaram exclusivamente contra a União Soviética. Você mantém essa afirmação? São 5 minutos, Bielinski. Eu acho os contextos de democracia muito confusos na cabeça do Breno. Eu posso ter errado a questão do embaixador, deixo claro aqui. Refiz a minha pesquisa, foram 4 embaixadores sequestrados, nenhum deles foi executado. Mantenho a afirmação que são 100 homicídios praticados, mais de 150 roubos praticados. O que também é informação falsa. Tudo bem, mantenho, tá? Em relação ao meu avô, Breno... Não é bisavô? Meu avô, tá? Bogdan Bielinski, meu avô, eu o conheci. Você não o conheceu. Eu sei o que ele fez. Você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que é rezar numa trincheira pedindo para morrer uma morte rápida, porque você sabe que essa vai ser a consequência, que você não vai sobreviver. O meu avô lutou pela pátria dele, né? Ele não lutou por uma revolução suja, demoníaca. Meu avô lutou pela liberdade da família dele, do irmão, da mãe, que ele nunca mais viu, né? Essa é a diferença entre nós. O meu bisavô foi condenado pela União Soviética à morte no Gulag por ter expressado opiniões contrárias ao regime soviético que você defende, tá? O meu bisavô foi condenado. Eu tenho a sentença penal condenatória da União Soviética, bem parecida com a do STF, tá? Eu sei. A minha família sabe o que é isso, o que é perseguição verdadeira, o que é lutar pela independência, pela liberdade da sua família, pela vida da sua família, que já tinha acontecido, né? O Holodomor. A morte, o genocídio ucraniano por Stalin já tinha passado ali, né? Então, não vem aqui falar do que você não entende. Você não sabe o que passou a minha família, né, debaixo da opressão comunista soviética. Esse regime demoníaco, que eu tenho certeza absoluta, que estão todos no inferno. Todos eles. Todos no inferno. Tá? Meu avô é um homem que formou um grande homem, que é meu pai, né, e por intermédio dele eu estou aqui hoje. Tá? Então... E você lutaria na divisão Galícia? O Si, Breno, o Si, ele não pertence nem a mim nem a você. A única coisa que pertence a nós é a nossa vida, o nosso tempo. É o que você faz com a sua vida e o que eu faço com a minha vida e o meu tempo. Não existe Si. Isso aí é infantiloide. Eu sei o que eu faço. A minha dedicação, a minha família, a minha pátria, os sacrifícios que eu fiz, o juramento que eu fiz aos 18 anos de idade, como soldado do Exército Brasileiro, o juramento que eu repeti aos 25 anos de idade como delegado de polícia, o juramento que eu mantenho até hoje. Eu sei as vidas que eu salvei, os criminosos que eu prendi, o bem que eu fiz para a sociedade e para o Brasil. Isso eu posso falar, é o que eu fiz. E eu conheço o meu avô e eu sei o que ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família, que eu conheço, que você não sabe nada. 2 minutos, Breno. Quando o Bielinski chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Bielinski mentiu. A divisão Galícia fazia parte das SS nazista. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Scimana, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo.
ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A Divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela Divisão Galícia. 1000 civis foram mortos. Desses 1000 civis, Bielinski, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela Divisão Galícia era minha tia-avó. A Divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A Divisão Galícia foi responsável por matar civis. A Divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A Divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Isso é a Divisão Galícia... De acordo... É porque agora não vai ter como eu compensar o tempo. De acordo com investigações históricas realizadas tanto pelo Instituto Polonês de Memória Nacional quanto pela Ucrânia. Na minha considerações finais, eu lerei para as pessoas a prova do que eu estou falando. Tá bom. Bielinski, 5 minutos, considerações finais do debate. Então vamos lá. Pessoal, minha conclusão do debate. Tá? Fiquei muito chateado, decepcionado. Eu estudei perguntas sérias sobre o que pode ser feito pelo Brasil. Eu trouxe dados, eu trouxe números, eu trouxe investimento. Eu trouxe realmente informação, né? Para concluir a verdade. E esse é o grande problema da direita, né? Esse apego que a gente tem à verdade. Esse apego que, infelizmente, é o que ao mesmo tempo faz com que a nossa verdade seja reconhecida pelo povo, mas faz com que a esquerda tenha tanto poder de sedução. De muitos de vocês, jovens, estão aqui acompanhando. Eu vi o podcast Três Irmãos deixar de ser uma coisa para ser um podcast de meninos e infantis de esquerda. Não estou falando de vocês, estou falando do público, né? E eu entendo o lado do podcast, é o que dá view, o que dá like. Hoje tem esse nicho, entendeu? Mas a primeira vez que eu vim aqui não era assim, né? As coisas mudaram. Eu vim para esse debate porque eu pensei, poxa, eu vou ter a oportunidade de fazer perguntas e respostas. Não é o que está acontecendo, vocês são testemunhas disso. Esses ataques históricos, né? Foi perseguido, o seu avô matou a minha tia-avó. Olha, eu tenho os mapas que o meu avô desenhou à mão dos lugares que ele marchou. Eu conheço a história da vida do meu avô. Eu sei o nome do general dele, que não tá na sua lista, porque você não sabe, entendeu? O Breno vai trazer aqui uma série de informações fantasiosas, mas ele não leu o outro lado, ele só leu o lado que interessa para ele, né? Eu li um livro de 600 páginas para conhecer a história da divisão Galícia. Eu conheço a história da divisão Galícia pelo lado ucraniano, o lado que precisava de independência da União Soviética, que já tinha matado milhões de ucranianos de fome, tá? Ele não vai te falar sobre isso, ele não vai dizer a verdade. Ele vai contar uma história que ele inventou, ele vai contar uma história que faz sentido, ele vai botar na conta dos outros para tentar simplesmente me desclassificar aqui, né? Dizer assim, ele é nazista, ele é isso, ele é aquilo. O que o meu avô fez é o que o meu avô fez. Vocês têm que me julgar pelo que eu faço, pelo meu trabalho, pela minha formação. Eu tenho 38 anos de idade, né? Eu estudei no colégio militar, eu servi a minha pátria no colégio militar, eu fui soldado do exército, eu sou delegado de polícia, eu sou deputado federal, eu sou professor. Eu trabalhei muito, eu trabalho muito pra caramba. Eu me dedico de verdade. Quando eu tomei os tiros e fui vítima de tentativa de homicídio, eu sei que eu tô aqui, vivo, hoje. Eu sei que é porque nosso Senhor Jesus Cristo atendeu as orações das pessoas que tomaram conhecimento que eu fui vítima e que rezaram por mim e pela minha vida e me colocaram de pé para servir a população.
É isso que eu faço todos os dias. Hoje eu tô aqui graças a todos vocês que rezaram por mim, que desejaram a minha vida, que votaram em mim. Eu podia ter outro destino, mas o que me trouxe até aqui foi a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi o que é a morte e eu vi o que é a vida. Eu fico muito triste com a qualidade desse debate. Eu esperava muito mais. O Breno tem idade para ser meu pai. Eu esperava muito mais dele. Um jornalista, leitor, uma pessoa capacitada. Infelizmente, é só isso que vocês vão ter. Vocês vão ter um discurso aqui para falar mal do Paulo Bilinski, para desqualificar ele, mas o debate mesmo não aconteceu. As perguntas não foram respondidas. Aquilo que poderia ter sido não foi. E é triste, porque esse tipo de coisa eu já enfrento todo dia na Câmara. Eu abri falando isso, eu queria debate, eu queria construção. Eu encontrei discurso. Discurso por discurso, meu irmão. Meu ouvido não é pinico. Eu não sou obrigado a ouvir. Então, fica por isso. Infelizmente, saímos daqui dessa forma. Nós, preocupados com a proposta, com o debate, para aquilo que eu fui convidado. Saímos daqui sem nada. Com um discurso unilateral, velho, com cheiro de mofo. Essa é a verdade. Muito obrigado. Ô, Bilinski, só para deixar claro uma coisa aqui também. A gente marcou esse debate tem algumas semanas, né? Porra, até um mês? Mais de um mês, né? Hoje a gente bateu uma audiência de 12 mil pessoas. Foi tempo suficiente para vocês divulgarem nas redes sociais, Sim. chamar a audiência de vocês, né? Você foi um deputado eleito aqui em São Paulo com mais de 70 mil votos. Você tem uma base eleitoral, né? E o tempo pro debate é isso, é para chamar a audiência. A gente tem um chat hoje que não tem moderador, né? A gente é a favor da pessoa falar o que quiser e comentar o que quiser. Então, assim, o chat vai continuar aqui hoje, depois. Se amanhã você quiser pegar algum comentário, fazer alguma coisa com ele, né? Eu posso te dizer que a gente recebeu vários superchats. Tem perguntas pra você, tem perguntas pro Breno, tem perguntas, assim, espinhosas pros dois lados. Eu nem vou seguir, entendeu? Então, assim, eu acho que teve um equilíbrio. Eu vi que pessoas se excederam no chat aqui também. E aí fica a seu critério, fazer o que quiser. Mas também teve pessoas do seu lado aqui também que foram, né, espinhosas comentando pro Breno também, sabe? Então, parte, é só isso, assim, sabe? É o jogo. Tem uma galera da direita que veio aqui, recente teve um cara que veio também, pô, o chat do Três Irmãos é de esquerda, é comunista, não sei o quê. Cara, principalmente nos debates. Não é nada contra vocês. Eu falei, pô, a gente é amigo sim. desde... Como é que é o nome? Araguari. Você foi que acreditou na gente antes de todo mundo. Foi o primeiro podcast que eu consumi bebida alcoólica ao vivo. Vocês lembram disso? Oi. A primeira vez. E ainda bem que você é um cara grande, senão você corria o risco dele te pegar pela nuca, hein, pô. Olha que comentário idiota, cara. Vamos lá. Bora lá. Eu agradeço de verdade, de coração. Mas eu vou ser sincero com vocês. Entendeu? Meu ouvido não é pinico, cara. Tendo em vista o que aconteceu... Acabou o tempo dele? Assim... Deixa eu só... foi isso. É ruim, é Beleza. chato. Entendeu? Não era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Não, você vai ter mais uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa. Pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Tá. Vamos lá? O seu problema, Bilinski, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. O único erro que eu falei pro pessoal... Eu não vou ter meu tempo? Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma. Eu não agredi ele nenhuma vez, cara. Eu não vou Você não agrediu nenhuma vez? Não. Mas você é cínico, né? Não. É cínico. Tem coisas que a gente aprende no parlamento, entre elas ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, foi muito bacana. Eu tenho meu tempo. Bora. Tá bom? Falei o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim, tem. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Bilinski se retirado como se retirou, é muito importante
para o debate político atual, entendermos alguém que se identifica e entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista. A divisão Galician foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou bisavô dele. Não é disso que se trata da mentira que Belinsky, mais uma mentira de Belinsky, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galician não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galician nunca foram ucranianos, sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galician fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galician e ele mentir sobre a divisão Galician diz muito a respeito das concepções políticas que Belinsky defende. Eu não estou aqui discutindo o que fez o avô dele, ele não é responsável pelo que o avô fez ou deixou de fazer, mas ele é responsável quando ele defende a divisão Galician, quando ele mente sobre a divisão Galician não ser nazista, quando ele mente sobre a divisão Galician, quando ele diz que a divisão Galician foi liderada por generais ucranianos, o que é uma mentira. Basta procurar em qualquer livro histórico. E eu aqui aproveito o tempo que me resta para comprovar o que eu disse na minha intervenção anterior. O massacre de Ruta Piniaka. Ruta Piniaka, Rodrigo, foi uma cidadezinha que era polonesa. Quando em 1939 houve a repartição da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha, Ruta Piniaka passou a ser ucraniana. Ruta Piniaka já nem existe mais, era um povoado. Os nazistas, quando invadem a União Soviética em 1941, eles invadem pela Bielorrússia e pela Ucrânia. E a divisão Galician é constituída em 1943. E entre as barbaridades realizadas pela divisão Galician está o massacre de Ruta Piniaka. Eu vou ler, esse massacre ocorreu, como eu já disse, em 28 de fevereiro de 1944. Eu vou ler aqui uma breve informação de onde pode ser comprovada essa história que eu aqui estou trazendo a público. Uma investigação de 2003 do Instituto Polonês de Memória Nacional e uma investigação de 2005 do Instituto de História da Academia de Ciências da Ucrânia concluíram que a divisão Galícia da SS realizou um massacre de civis. Elas divergem, o Instituto Polonês e o Instituto Ucraniano, quanto à escala e quanto à repartição de responsabilidades entre os ucranianos e seus comandantes alemães. Segundo o Instituto Polonês de Memória Nacional, entre 700 e 1.500 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 1.000 moradores de Ruta Piniaka, além de pessoas de vilarejos vizinhos que haviam buscado refúgio na aldeia. A ação foi cometida pelo 4º Regimento Voluntário da Divisão Galician das SS e pela 14ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS Galician, exatamente onde combateu o avô de Belinsky, de quem ele tanto se orgulha. Testemunhas polonesas declararam que as ordens foram dadas por oficiais alemães. De acordo com relatos de testemunhas polonesas e publicações acadêmicas, policiais nazistas alemães estavam acompanhados por uma unidade paramilitar de nacionalistas ucranianos sob o comando de Władimir Zenarzewski, incluindo membros do Exército Nacional Ucraniano. Entre os mortos de Ruta Piniaka, Rodrigo e Robertinho, estava uma das minhas tias-avós. Fazia parte do grupo de 20 judeus mortos pela divisão Galícia. Isso diz muito a respeito de quem é Belinsky ao defender a divisão Galician e mentir a seu respeito. Bom, agradecer a audiência que contei aqui, Robertinho. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí, dá like. Não é fácil fazer esses debates, viu? É tenso pra caramba. Vocês que pedem, né? Mas é isso. Breno, obrigado. Eu queria agradecer, dizer que
lamento o comportamento do Paulo Bielinski de se retirar. Eu nunca vi isso num debate. Eu tenho 40 anos de vida jornalística e política participando de debates. Eu nunca vi isso acontecer. É um gesto de desrespeito com a audiência que eu acho vergonhoso, e um gesto de desrespeito com vocês. Eu acho que é uma atitude, eu acho que é uma atitude realmente vergonhosa, porque em nenhum momento houve falta de respeito, houve um debate duro, como corresponde aos debates que vocês sempre fazem aqui. Sim. Vocês têm aqui o meu apreço, meu respeito. Não importa quem seja o debatedor com quem eu tiver que tecer armas, eu sempre estarei aqui. Jamais terei uma atitude de desrespeito em relação aos debatedores e muito menos em relação à audiência. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui em mais esse debate. Sei que nós vamos voltar a nos encontrar na segunda-feira, né, com mais outro debate. Queria cumprimentar vocês pelo brilhante trabalho que fazem. Valeu, obrigado.